Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. O nosso tema hoje é um tema muito particular da igreja, né? Só a igreja faz isso, né? Que é evangelização, né? Que eu creio que todos nós temos esse desejo, né? E muitas vezes, por um motivo ou outro, nós não praticamos como deveríamos praticar. E já há mais ou menos 4 anos, né, eu venho estudando teologia, né? Então, primeiro estudei teologia reformada, um módulo chamado teologia reformada, com diversas disciplinas, depois teologia sistemática, teologia bíblica, e agora atualmente estou estudando teologia prática, né? E a disciplina que eu estou fazendo agora é justamente como evangelizar na cidade, né? Então, quando a gente começa a ver colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu antes, né? Que tudo isso vai ser aplicado na evangelização, né? Isso faz o nosso coração arder, né? De vontade de sair na rua, né? Pegar até mesmo uma caixinha de som e sair falando por aí. Mas a verdade é que a evangelização não é para ser feita sozinho, né? É para ser feita pela igreja, né? Sempre, se possível, a igreja toda evangelizando, né? Então, nosso estudo de hoje, né, é baseado numa aula, a última aula, na verdade, que eu assisti no Instituto Reformado de São Paulo, que fala sobre, né, os pressupostos da evangelização, né? Ou seja, né, aquilo que você já tem quando você vai para evangelizar, o que você deve ter para sair para evangelizar. Algumas coisinhas que nós precisamos saber, né? O que nós vamos encontrar na rua, né? O que nós vamos encontrar na rua quando estaremos fazendo de fato a evangelização, né? O que nós precisamos saber, o que a palavra de Deus nos garante e qual é o nosso papel na evangelização, né? Então, a primeira coisa que nós temos que saber quando nós vamos evangelizar é que o mundo jaz no maligno, né? Que a gente precisa entender da universalidade do pecado. O pecado, ele pega todas as pessoas do mundo, né? E para isso nós vamos, nesse estudo de hoje, nós vamos trabalhar aqui, né, 5 pontos da teologia reformada, né? Também conhecido como 5 pontos do calvinismo, né? Então o nosso primeiro pressuposto é esse: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, que toda a humanidade está sobre o pecado. E isso significa que quando a gente fala de depravação total, né, que a humanidade está totalmente depravada, né, não é no sentido depravado, a gente pode pensar na depravação sexual, né, esse tipo de coisa, né? Não, a depravação total não é bem isso que quer dizer. Significa que o homem, em seu estado natural, ele é incapaz de fazer qualquer coisa ou desejar qualquer coisa que agrade a Deus. Ou seja, o homem natural, quando a gente fala que homem natural, quer dizer, é o homem que ainda não recebeu a Cristo, que não entregou sua vida para Cristo, né? Aquele que não nasceu de novo ainda, né? Ele é incapaz, né, de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. E do ponto de vista de Deus, todos os homens, sem exceção, estão sob condenação, porque os homens, eles amam o pecado, e o pecado da desobediência à vontade de Deus, esse pecado impede que o homem glorifique a Deus, que o homem dê glória a Deus, né? E a gente sabe que o homem foi criado com esse propósito, né? Para glorificar a Deus. E o homem, na sua desobediência pelo pecado, né, ele não glorifica a Deus.
E vai ser comum, quando a gente sair à rua para fazer a evangelização, nós vamos encontrar pessoas não convertidas que, de alguma maneira, elas acreditam que possam fazer alguma coisa boa e que vamos dizer assim, o seu status diante de Deus é positivo, né? Que ela pode agradar a Deus da maneira que ela quiser. Nós vamos encontrar isso na rua. Pessoas vão dizer para a gente: não, mas eu faço isso, faço aquilo, né? Então eu agrado a Deus, estou bem com Deus. Mas o que a palavra de Deus diz? Lá em Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao 11, vai dizer o seguinte, tá? Vai dizer que não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a gente vê que diante da palavra de Deus não há ninguém que seja bom. Diante de Deus ninguém é bom. Se Deus não olhar para o ser humano através do seu Filho Jesus Cristo, não há nenhum sequer. A depravação total significa também que o homem natural ele é totalmente incapaz de discernir a verdade. E uma coisa que nós vamos encontrar na rua ao estarmos evangelizando. Porque o homem natural ele vai achar as coisas de Deus ridículas. Então nós vamos poder passar coisas do tipo: você vai entregar um folheto para uma pessoa, alguns vão agradecer, outros vão virar a cara, outros podem até te dar uma cusparada na cara, mas essa cusparada será para a glória de Deus. Então nós temos que estar prontos para isso, porque para o homem sem Deus, para o homem natural, as coisas de Deus são ridículas. Vão nos achar uns ridículos na rua. Eu queria pedir que um irmão abrisse lá na primeira carta aos Coríntios e lesse para a gente no capítulo 2, o versículo 14. É 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Achou? Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A depravação total, essa doutrina, ela está de acordo com as Escrituras, né? O homem não pode ver ou saber as coisas concernentes ao reino de Deus sem que primeiro seja regenerado pelo Espírito Santo, né? O espírito morto do homem, ela só percebe as coisas que são próprias do homem, né? O homem não regenerado, ele está enredado no pecado, né? Sem esperança, porque ele está preso ali por Satanás. E isso só vai ser quebrado quando? No momento em que o estado de morte seja substituído pelo estado de vida eterna. Coisa que nós temos que ter sempre em mente ao evangelizar, né? Coisas que só Deus pode realizar. Porque é Ele quem dá a fé,
é Ele quem nos dá o arrependimento, é Ele quem nos faz desejar as coisas que agradam a Deus. Ou seja, o que estou querendo dizer aqui, que nosso papel é proclamar o Evangelho. A pessoa aceitar ou não aceitar o que está sendo proclamado, né, não cabe a nós. Nós devemos sim falar, convencer a pessoa que ela tem pecado, que muitos vão achar que não tem, convencê-las que elas têm pecado, que são pecadoras e que elas precisam receber a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus Cristo. Nós vamos falar essas coisas para elas, certo? Mas quem vai convencer do pecado, quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que nós temos que ter em mente, que a única esperança do homem perdido está na eleição, baseada no propósito de Deus ou no plano de Deus. Somente os que são de Deus ouvem a voz de Deus, chamando-os pelo nome para irem a Ele. Então nós vamos entrar aqui no segundo ponto que nós temos que ter em mente quando estamos evangelizando, que é a eleição de Deus. Dentro da teologia reformada, nós chamamos de eleição incondicional. Para começar a falar sobre esse segundo ponto, eu queria pedir que o irmão abrisse lá em Romanos 9 e lesse do verso 11 ao 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Bem, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele está fazendo a simples declaração que a eleição, ela está baseada em Deus, Ou seja, a vontade e o propósito de Deus, e não num ato de fé ou de alguma condição, Como diria aí o amigo do Rafael, Armínios, Armínios diria que... Armínios é um teólogo aí do passado aí que tem um entendimento um pouco diferente aí, ou bem diferente, Armínios diria que existe na criatura humana condição tanto para o bem como para o mal. Mas é o contrário, O que a gente vê nas Escrituras, conforme nós vimos no primeiro ponto da depravação total, é que não existe na criatura humana nenhuma condição para o bem. Porque quando Deus olha do céu, o que ele vê? Não há justo, não há sequer um. A eleição, a escolha de Deus, ela é incondicional. Isso significa que o homem nada pode fazer para merecê-la. Então nós temos que convencer também isso, aquelas pessoas que estarão ali sendo evangelizadas por nós, que nós, se nós recebemos algo de Deus, nós recebemos por graça, não merecemos, E é isso que está dizendo ali o versículo que a irmã Leia acabou de ler para a gente, onde vai dizer ali que os gêmeos não eram nascidos, eles ainda não haviam nascidos, não tinham feito nem bem nem mal, não tinham praticado bem ou mal. Aí vai explicar, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não pelos que eles tinham feito, não por obras, mas por aquele Deus que chama. Está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Em a tradução desse aborreci, mas a exegese mais fiel seria odiei Esaú.
e não eram nem nascidos. Deus quem escolhe. Não somos nós que escolhemos, Deus que escolhe. Essa doutrina da eleição incondicional, ela nos incentiva a evangelizar, porque a gente sabe que tem eleitos de Deus, que Deus escolheu pessoas, que essas pessoas estão por aí, então elas precisam ser chamadas, né? E elas, quando são chamadas pelo Evangelho, elas vão ouvir esse chamado. Se a eleição ela dependesse do homem, se não fosse assim dessa maneira que eu falei, né, o homem nunca creria, né? O homem ele não tem inclinação para o que vem de Deus. O homem é totalmente depravado e incapaz de fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus. João 5, versículo 40. Queria pedir que alguém lesse para a gente, por favor. Por favor, 39 e 40. João 5, versos 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então esse é o segundo ponto que nós temos que ter em mente como vamos evangelizar. Deus tem os seus eleitos vão responder, os não eleitos não irão responder. Nós sabemos quem são os eleitos e quem não são os eleitos? Não sabemos. Para nós seres humanos, todas as pessoas são eleitas. Quando saímos para evangelizar, nós vemos todos como eleitos. Quem fará essa diferenciação do trigo e do joio é Deus, é o Espírito Santo, não somos nós. Nós vamos sair, vamos pregar a todos. Todos que Deus nos der, iremos pregar, iremos ensinar o Evangelho, iremos falar de Cristo, iremos mostrar que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Se ela vai aceitar ou não, aí é com o Espírito Santo de Deus, essa obra é dele, ele faz a separação. Uma outra coisa que nós temos que ter em mente é sobre a obra de Cristo, né? A obra que ela é eficaz, temos que saber que a obra de Cristo ela é eficaz e ela é suficiente, né? É um terceiro ponto que nós chamamos de expiação limitada. O que diz a expiação ilimitada, né? Tem um conceito, né, um grupo de cristãos que entendem que Cristo morreu lá naquela cruz, fez o seu sacrifício por todas as pessoas do mundo, por todas as pessoas que nasceram, né? A confusão se dá aí com relação à palavra mundo, né? E enquanto que nós, como reformados, entendemos que Cristo morreu somente pelos seus eleitos, já que é Ele quem escolheu, foi Ele quem elegeu, Ele sabe quem é o seu povo, quem são as suas ovelhas, né? Nossos irmãos de igrejas que têm a teologia arminiana naturalmente vão sustentar que a palavra mundo, que está lá em João 3,16, antes da gente falar desse versículo, vamos lê-lo. João 3,16. João 3,16 diz assim, todo mundo conhece, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida
eterna. Vamos continuando. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18. Quem crê nele não é julgado, o que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? Para a gente compreender, a gente precisa fazer algumas perguntas. Por quem Cristo morreu? Vamos ver, né, para a gente entender esse versículo direitinho. Tá? Quem é que não perecerá, mas terá a vida eterna? Quem é que a Bíblia fala? É todo aquele que nele crê, né? E quem é que deverá crer, segundo a Escritura? Todo aquele que o Pai escolheu em Cristo, por sua livre e soberana vontade, a eleição, que nós falamos há pouco tempo. Então, quem está incluído na palavra mundo? Bem, inclui, pelo que a gente pode perceber, inclui sim, homens de toda a tribo e todas as nações. Mas a gente vê claramente, né, que todas as tribos e todas as nações, considerando todas as pessoas, elas não serão salvas. Não existe a salvação da totalidade dos seres humanos. Então, a nossa compreensão aqui da palavra mundo, que significa gente de todas as tribos e de todas as nações, e não todas as pessoas que já viveram nessa terra. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Que eu sei que esse ponto às vezes ele é meio de difícil compreensão, né? Às vezes dá um nozinho na cabeça, né? Então, essa doutrina que nós estamos falando aqui, né, diz que Cristo não morreu por todos os homens, que a expiação ela é limitada aos eleitos, que a redenção é particular. Em outras palavras, né, quando Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, deu-as por suas ovelhas, os eleitos do Pai. E não são todos os homens que estão incluídos na expressão minhas ovelhas, não é? Então agora eu quero pedir que alguém abra ainda no Evangelho de João, capítulo 10, e lê para a gente o 14 e o 15. João 10, 14 e o 15. Eu sou o bom pastor, um bom pastor dá vida pelas ovelhas. É esse? É o qual? E qual hora? Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Bem, como a irmã leu para a gente, né? Aqui as palavras são, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Se Jesus conhece as ovelhas dele, e tem ovelhas que não são deles, ele vai dizer que as ovelhas dele conhecem a ele, né? Elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, irmãos, esse é o terceiro pressuposto, né? Que Cristo tem as suas ovelhas. Sim, ele tem. O quarto pressuposto
que nós temos que ter, ou seja, a coisa que nós temos que saber é que existe uma operação irresistível do Espírito Santo na evangelização, que é a graça irresistível. Nós chamamos de graça irresistível. O único poder que realmente pode realizar esta obra da conversão é o Espírito Santo. Como eu disse antes, nosso papel é levar a palavra de Deus a todos quantos Deus aproximar da gente, né? Quaisquer que sejam os dons naturais que o homem possua, né, o que quer que o homem seja capaz de fazer, né, como resultado das suas propensões naturais, né, o trabalho de apresentar o Evangelho, ou seja, a eloquência dele, né, os dons que ele possa possuir, seja qual for, né, esse trabalho da conversão é feito pelo Espírito Santo. Né? Pode ter aqui o pastor mais eloquente aqui. Vamos botar aqui, por exemplo, né, o Hernandes Dias Lopes. Ele vai pregar de uma maneira espetacular, vai expor a palavra de Deus de uma maneira espetacular. Mas ele não tem poder de converter ninguém. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Ele vai converter. O Espírito Santo vai regenerar essa pessoa. Mas o chamado vem através da pregação, né? Efésios 2:8 vai dizer, né, que pela graça sois salvos, né? Então a gente precisa entender o que significa essa graça, né? Nós estamos falando aqui da graça salvífica, né? Essa graça que ela é irresistível, né? Bem, graça, a tradução dela, a palavra grega é charis, né? E ela é traduzida simplesmente por graça. E o significado dessa palavra é favor imerecido. O que isso significa? Nós somos salvos por um favor que nós não merecemos, né? Graça é algo que Deus faz em favor do homem e que o homem não merece, seja qual for razão ou motivo que alegue. Não temos o que alegar diante de Deus para sermos salvos. Somos salvos sempre pela graça, somente pela graça, por um favor que Deus nos faz, que nós não merecemos, né? Nós não temos nenhum mérito diante de Deus. Ainda que a fé ela é um dom de Deus. Está lá também em Efésios 2:8, né? A fé é um dom de Deus, ou seja, a fé também é um presente de Deus. E vai continuar dizendo, não de obras. Ou seja, ela é um ato da graça, um favor imerecido da parte de Deus para um homem. O homem, né, ele, para receber essa graça, ele precisa que Deus o domine de forma irresistível por sua graça, pois do contrário o homem não poderá jamais dar um passo na direção de Cristo. Então nós temos esse pressuposto, né, que as ovelhas de Cristo, quando ainda não encontradas, quando nós estamos ainda fazendo aquele chamado através da pregação, nós temos essa garantia que a graça de Deus vai ali pegar aquela pessoa de maneira irresistível. Ela não vai resistir à pregação do Evangelho. Um eleito não resiste à pregação do Evangelho. Pode ser que resista um pouco assim durante a sua vida, mas tem um momento que ele vai aceitar a pregação do Evangelho. O homem ele não poderá dar jamais um passo na direção de Cristo, a não ser que Deus haja. Mais um versículo que eu quero pedir para os irmãos ler, para compartilhar com a gente, vai nos mostrar como que Deus precisa agir primeiro. Está lá em Atos 16, verso 14.
Aqui nós vamos ver bem a situação, né? Alguém está escutando uma pregação do Evangelho e Deus faz algo. Quem pode ler para a gente? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Repete de novo, por favor. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então a gente vê aqui, né? O apóstolo Paulo falando a respeito de Cristo para Lídia. E Deus lhe abre o coração para que pudesse compreender aquilo que Paulo estava dizendo, né? Se não fosse assim, Lídia jamais compreenderia. Irmãos, quem desejar perguntar alguma coisa, é só interromper, tá? Ele nos aceita, né? O termo bíblico para nós, ou seja, pudesse substituir essa questão de aceitar Jesus, é receber Jesus, né? Nós o recebemos, né? Concordo plenamente, irmão. Bem, irmãos, vamos passar para um outro ponto, então, dentro da evangelização, que é algo que Deus nos garante. A palavra de Deus vai nos garantir que é o propósito de Deus em salvar o seu povo. Há um propósito de Deus em salvar o seu povo. Na teologia reformada, ali nos 5 pontos do calvinismo, nós chamamos de perseverança dos santos. E é bom fazer aqui uma ressalva quando a gente fala perseverança dos santos. Não é que nós, por si mesmos, vamos perseverar. Se dependesse de nós não perseveraríamos, né? É Deus que vai nos preservar até o último dia. Ele que vai cuidar de nós para que a gente não se perca, né? Então, o próprio Deus é quem garante que nós não vamos nos perder até o último dia. Bem, esse ponto, né, é um ponto muito discutido aí entre as vertentes teológicas, né, que é a questão do uma vez salvo, salvo para sempre, né? Nós vamos trabalhar isso, né? Calvinistas reformados ensinam que os santos, também conhecidos como eleitos, nunca podem se perder, nunca podem perder-se, uma vez que a salvação deles é assegurada pela imutável vontade de Deus, do Deus que é onipotente. O que diz a Bíblia? O importante é isso. O que diz a Bíblia a respeito disso? A Bíblia vai dizer que se perderão alguns que o Pai deu ao Filho. A Bíblia diz que alguns que o Pai deu ao Filho irá se perder. Ela diz que não perderá nenhum dos que o Pai lhe deu. Se é evidente que a salvação é do Senhor, é evidente também que uma vez salvos pelo poder de Deus, estão sempre salvos. E nós temos aqui alguns versículos. O versículo que eu queria ler agora seria João 10. Lá em João 10, ainda no Evangelho de João, do verso 27 até o 29.
João 10, do verso 27 ao verso 29. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se. Está no 10. Está no Atos. João 10. Está em Atos. Desculpa. Agora sim. 27 ao 29? Assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então acho que fica muito claro, né? Esse versículo deixa muito claro a questão da perseverança dos santos. Por que nós perseveraremos, né? O 28 vai dizer, né, que eu dou a vida eterna, jamais perecerão. Não diz aqui que alguns perecerão, a quem recebeu a vida eterna. Não, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Bem, quem é que preserva os crentes imaculados até que Cristo venha? Quem é fiel? Quem é que faz o maravilhoso trabalho de santificar e guardar os crentes? É o próprio Deus, né? Os santos perseverarão, porque o Salvador que quer salvar em favor deles, também quer guardá-los. A perseverança dos santos depende da graça irresistível que nos é assegurada porque Cristo morreu por nós, pelos eleitos. Uma vez que a expiação que temos pelo seu sangue, ela é limitada aos eleitos. Além desses pressupostos que nós acabamos de falar, esses 5 pontos, né, já indo para o encerramento, nós temos mais algumas coisas que nós precisamos entender para a gente sair a evangelizar. Nós temos que ter plena convicção sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras. Nós não podemos ter dúvida com relação a isso, que a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é autoritativa. Paulo afirma que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Né? A própria Escritura dá testemunho dela. A palavra inspirada no grego vem de duas gregas, né? De duas palavras. Primeira, uma que vai significar Deus, e uma outra palavra que vai significar evangelização. Respirar, pneuma. Ou seja, né? Está dizendo que a palavra de Deus é algo que fluiu do próprio Deus para aqueles homens que registraram, né? É o fôlego de Deus, né? É soprado por Deus naqueles homens ali que reescreveram as Escrituras, né? Isso nos assegura que a Escritura ela é inerrante, né? Ela não contém erros, né? Quando nós evangelizamos, né, nós temos que ter plena certeza disso e afirmar isso com toda certeza a quem nos perguntar. A Escritura ela não contém erro, ela é palavra de Deus, ela não somente contém a palavra de Deus, mas ela é o próprio Deus falando conosco. A nossa confissão de fé, né, ela
ela vai dizer que o único e exclusivo meio pelo qual o Espírito Santo opera é a palavra de Deus. O único e exclusivo meio pelo qual o Espírito Santo opera é a palavra de Deus. Ou seja, através da pregação, nosso evangelizar tem que ter esse conteúdo, palavra de Deus. Nós não evangelizamos com experiências próprias, mas evangelizamos se utilizando da palavra de Deus. Então, esse aí foi um dos pontos que, quando eu cheguei aqui na igreja presbiteriana, né, quando eu ouvi essas palavras que você falou do próprio pastor Roberto, né? Então, no início, isso ficou muito estranho na minha cabeça, um entendimento sobre isso ficou muito difícil. Mas eu fiquei quietinho, esperei o tempo passar, né, continuei os estudos. E o que a Bíblia vai dizer para a gente é isso, não é? Você não evangeliza dizendo Jesus te ama, porque, principalmente, o conteúdo da sua evangelização, né, se a gente abrir... É a verdade, é. Então, a Bíblia não vai dizer que Deus ama todas as pessoas. Correto, né? E com relação a essa questão, né, da evangelização, dizendo Jesus te ama, né, é porque a sua pregação, o seu evangelismo, ele tem que causar no seu ouvinte, na pessoa que está contigo ali, arrependimento. A pessoa tem que ter consciência dos seus pecados para que ela possa se arrepender. E simplesmente essa palavra talvez vai fazer até um tipo de aceitação, né? Talvez eu falar Jesus te ama para uma pessoa, ela vai aceitar aquilo ali. Claro, quem não gosta de ouvir que é amado, né? Só que a verdadeira conversão, ela não envolve só uma aceitação, ela envolve o arrependimento. Nenhum convertido que não se arrependeu é de fato convertido. A pessoa precisa se arrepender. Então nós temos que mostrar para essa pessoa que ela é pecadora, que o que está sobre ela é a ira de Deus. O que está sobre ela é a ira de Deus. O homem não convertido, o que está sobre ele não é o amor de Deus, mas a Bíblia vai dizer que é a ira de Deus. Então, primeiro de falar do amor de Deus, é necessário falar dessa questão sobre a condição dela diante de Deus. Ela não está em paz com Deus. Deus não está em paz com ela. Por isso que a evangelização, quando ela... Eu já usei esse termo para falar para amigos meus, né? Já evangelizei assim, alguns colegas falando isso. Jesus te ama. Você precisa aceitar Jesus. Mas a questão é que a pessoa precisa saber que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Então nós temos que bater nessa tecla. Porque o que a gente pode conseguir omitindo isso são falsas conversões. Não é bem assim. Jesus... Isso. Como é que Deus ama Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Só que esse pecador, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Isso, não me lembro a referência, mas vai dizer que Deus prova o seu amor por nós, né? Por ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, né? Então, todos nós, em algum momento, estávamos debaixo da ira de Deus, né? E se nossa conversão, nós não se arrependemos da ofensa que fazemos a Deus com os nossos pecados,
nós temos que rever a nossa conversão. A gente está dentro de uma igreja aos domingos, até dia de semana, e continuar vivendo a vida como sempre foi vivida, sem nem ao menos saber o que agride a Deus, ou sabendo e cometendo, não quer dizer que sou convertido, está dentro de uma igreja. Eu dizer que eu levantei a mão, aceitei Jesus, mas se eu não me arrependi dos meus pecados e não decidi que eu tenho que tomar essa decisão, não mais cometê-los, essa conversão não é real, né? Então, como a irmã falou, né, o perigo de se evangelizar somente falando do amor de Deus e da pessoa aceitar Jesus por um motivo qualquer. Quando eu falo qualquer, eu falo que muitas vezes o que acontece na pregação é que a pregação é feita da seguinte maneira: a pessoa vem aqui, conta uma história triste, que estava com um problema na família, um problema de saúde, né? Então Cristo resolveu aquele problema, curou, né? Muitas pessoas podem estar com o mesmo problema, problemas semelhantes, vão aceitar Jesus Cristo para resolver aquele problema, né? Então isso aí é uma falsa conversão, né? Porque a verdadeira conversão, ela sempre vai mostrar a condição do homem no pecado, para que ele tenha condições de se arrepender. Se ele for um eleito, o próprio Deus dá a ele esse arrependimento e dá a ele a fé. Ele passa a confiar totalmente em Cristo, ele passa a odiar o pecado, mesmo que tentado pelo pecado, ele não quer mais cometer. Então, esse ponto que a irmã falou de fato muito importante na evangelização. Não adianta dizer só Jesus te ama, ou aceita Jesus, ou você precisa de Jesus. Sim, você precisa de Jesus, mas para você ter Jesus de verdade, o que a Bíblia nos ensina é que você precisa se arrepender dos seus pecados, não pecar mais, e confiar em Jesus, que Ele vai te preservar, e você vai perseverar até o fim, até o dia que Ele voltar ou te chamar. Já encerrando, gente, um outro ponto que nós temos que ter em mente sobre a evangelização é que não é uma opção, é uma ordem que o próprio Cristo nos dá. Está absolutamente clara a ordem de Jesus aos seus discípulos para que sejam propagadores do Evangelho. É uma ordem a todo discípulo de Cristo que sejam aquelas pessoas que vão proclamar-lhe o Evangelho. Isso já seria então um motivo suficiente para a gente se dedicar, né, à prática da evangelização, né? E olha que usa aqui a palavra discípulo, né? Discípulo quer dizer que nós estamos sempre aprendendo, né? Discípulo segue e aprende do mestre, que é Cristo. Por isso que nós devemos evangelizar conforme Cristo nos ensina, né? E um outro ponto, né, que é o evangelizar, como eu falei aqui, é uma ordem que o próprio Senhor Jesus nos deu. Mas ela não deve ser realizada apenas por uma obrigação. Mas nós devemos entender que apresentar o Evangelho a outra pessoa já é um privilégio que o próprio Deus nos dá. Devemos fazer isso com alegria. E como eu disse logo no começo, podemos ter diversos tipos de reações de quem está sendo evangelizado. A pessoa pode receber a palavra com alegria, ou pode nos achar ridículos, pode nos hostilizar, podemos ser até agredidos. Mas tudo isso será para a glória de Deus. Já tivemos experiência aqui em cima da linha do trem, eu e o pastor Ricardo, uma certa vez que a gente estava ali evangelizando, né, passou várias pessoas passavam, a gente dava ali um folhetinho ali, uma outra pessoa parava para conversar com a gente, a maioria só pegava o folheto e ia embora, outros pegavam o folheto aqui, jogavam fora ali, né, e outros viravam a cara, tudo bem, né? O nosso papel é estar ali evangelizando e levando a palavra de Deus. Aqueles que em Deus abriu o coração vão escutar, né?
e vão receber a palavra. Dentro desse meu estudo aqui, lá do Instituto Reformado, né, o pastor Sérgio Lima, ele vai dizer que é impossível alguém ser discípulo de Jesus sem jamais compartilhar essa bênção com os outros. E ele faz uma ressalva, que no reino de Deus não há agente secreto. Não tem crente secreto, gente. Não tem crente secreto. Na igreja, todo mundo sabe que nós somos crentes. Mas as pessoas também, nossos vizinhos devem saber o que nós somos, pela nossa maneira de viver, pelo nosso se aproximar, falar o evangelho. Eu falho nisso muitas vezes, confesso diante dos irmãos. Tem vizinhos que eu convivo há anos e que ainda não tive coragem de falar o evangelho. Oro a Deus para que Deus me dê essa intrepidez. Sinto o desejo de falar, mas parece que algo chega na hora e me trava. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Sabem sim que eu sou evangélico, mas o meu papel como discípulo de Jesus, de evangelizar, muitas vezes eu deixo a desejar e não quero que permaneça assim. Oro a Deus para tirar de mim o impedimento, que eu nem sei o que é, que muitas vezes eu não falo. Irmã, glória a Deus. Esse seu problema que você está relatando aí, daqui a pouco está resolvido. Você aprendendo sobre a pessoa de Cristo, ela falou uma coisa muito importante. Quando nós vamos evangelizar, nós temos que saber a respeito da pessoa de Cristo. Nós temos que saber quem é esse Cristo. O que ele veio fazer? Ele veio nos dar uma vida melhor aqui? Ou será que ele veio salvar e buscar o perdido? Então, o que a irmã falou faz todo sentido. Isso aí, ó, é aquilo mesmo que eu falei que acontece comigo, né? Nós temos que orar a Deus e pedir que Ele nos dê a intrepidez. Eu tive muita dificuldade de falar no trabalho durante um tempo, mas eu fui orando a Deus, pedindo. A gente sempre escolhe uma pessoa ali, né? Uma pessoa que vai se aproxima da gente, né? Que Deus me desse ali um momento de começar, né? Quando Deus te dá aquele momento de começar, você começa. Aí eu já coloco Deus no meio, eu começo mostrando a pessoa, tá vendo aí, olha só o que Deus faz. Aí eu vou falando como é que Deus está agindo na vida da pessoa, e que Deus pode mudar aquela situação se a pessoa quiser. É só ela aceitar Deus como seu único salvador. Eu vou conversando. É isso, é pegar aquele momento ali que você vê que deu uma abertura. Nem que a pessoa esteja falando mal de Deus. Se ela falou em Deus, já te deu a liberdade para você falar. E às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo vocês evangélicos, mas eu falo para ela assim, às vezes até nem nós conseguimos nos entender, mas a gente entende o que a Bíblia fala para nós. Aí se você começar a ler a Bíblia, você vai começar também a entender. Perfeito. Bem, amados, segundo a Bíblia, pertencer a Cristo é ter o seu Espírito, é ter o Espírito de Cristo, e guardá-lo para si é tão impossível quanto reter um rio. Olha só que interessante, né? Em João, no capítulo 7, no verso 38 e 39, vai dizer que quem crê em mim, palavra de Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O que a gente pode entender desse versículo? Ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. A gente pode entender o seguinte: o que é água viva, né? Que diz aqui, é a vida que Deus nos dá, né?
E se a água viva não está fluindo do coração de um cristão, se esse, pelo menos esse desejo de evangelizar, de alcançar outras pessoas para Cristo, se isso não está acontecendo, é hora de se perguntar se realmente somos discípulos de Jesus. Encerrando, nós temos que ter isso sempre em mente. Não existe frustração na evangelização. Nós podemos pregar a 100 pessoas se nós falarmos a verdade, pregarmos a questão do pecado, a questão da necessidade que ela tem de receber a Cristo, de confiar sua vida em Cristo, que é crer em Jesus. Se nós pregarmos o que a Bíblia nos manda pregar, o que o Senhor Jesus nos ensinou, nós fizemos o que tem que ser feito. Não há frustração. Por quê? Mesmo que ninguém aceite, mesmo que ninguém se converta, porque a conversão e a regeneração são obras realizadas pelo Espírito Santo na vida dos pecadores. A conversão e a regeneração são obras realizadas pelo Espírito Santo. O instrumento utilizado por Deus para essa obra, qual que é? A sua própria palavra, né? A pregação da palavra de Deus. É nosso dever, sim, proclamá-la. E isso é uma exclusividade dos discípulos de Jesus, que somos nós, né? Como a Bruna estava falando aqui, estávamos conversando ali, devemos aproveitar todas as oportunidades e todos os meios lícitos para conduzirmos mais pessoas a Cristo. Isso é o que nos cabe. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade à palavra de Deus, mostrando para todos aqueles que vierem até nós que eles são pecadores, que estão debaixo da ira de Deus, precisam se arrepender, porque que se não se arrepender dos seus pecados, se não deixarem de praticá-los, estarão condenados. Precisam se arrepender e confiar sua vida em Jesus Cristo, viver uma nova vida em santidade, tendo a garantia que o próprio Deus os preservará até o último dia. Então a nossa obrigação é essa: proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A obra da conversão é do Espírito Santo. Tendo a consciência que toda vez que nós pregarmos a um eleito do Senhor, ele vai receber essa palavra com alegria, porque Deus abrirá o seu coração para entender essas coisas. E é isso, irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo nos dê essa intrepidez de estarmos sempre falando a respeito do Senhor Jesus, né? Do que Ele pode fazer por nós, que Ele é o único que pode nos livrar num destino terrível, de uma eternidade terrível. E que vida, né? João vai dizer também, né, que a vida eterna é esta: conhecer a Cristo, conhecer a Deus e seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, temos mais perguntas? Alguém quer acrescentar? Fique à vontade, tá? A gente poder depois estar encerrando. Não? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, tá?